mestrandos, esta apresentação é sobre estatística básica, considerando a análise preliminar dos dados, que é denominada de estatística descritiva. Já começamos a abordar este assunto no nosso encontro presencial e agora, gravando esta apresentação para concluir, porque foi interrompida porque não houve tempo de apresentá-la completamente, e também para que não comecemos, já do final, já estávamos próximos das representações tabulares e gráficas, então, para que não fique a apresentação assim fragmentada, eu vou iniciar do princípio da parte referente à análise estatística. Conceituando estatística como um conjunto de técnicas que permite planejar, organizar, sintetizar e apresentar os dados coletados em uma pesquisa e interpretar esses dados coletados para deles extrair conclusões para a tomada de decisão. Aqui neste conceito estão presentes as duas principais áreas da estatística, a estatística descritiva e a estatística inferencial. Quando organizamos e sintetizamos os dados para apresentá-los, seja de forma tabular ou gráfica, nós resumimos os dados brutos coletados em certos estimadores, sejam frequências, sejam medidas descritivas, tanto de posição quanto de dispersão. E também temos aqui incluído no conceito a parte inferencial. Além de interpretar descritivamente, porque vamos observar o que é uma tendência, o que é um padrão, o que é o perfil da distribuição daqueles dados, que é a análise descritiva, vamos também extrair conclusões a partir desta amostra para tomada de decisão no sentido de, a partir de uma análise na amostra, através de um raciocínio lógico indutivo, tirar conclusões sobre a população da qual retiramos essa amostra. E aí comparamos grupos, avaliamos a associação entre variáveis e observamos se aquela associação, se há diferenças entre grupos em relação a determinada variável, é estatisticamente significativa. Esta será a nossa outra apresentação, que são as noções mais elementares sobre a estatística inferencial. A estatística descritiva é também chamada de análise exploratória dos dados. Exploratória porque é uma análise inicial, é uma análise preliminar, e uma vez tendo os dados da pesquisa, é o primeiro tipo de análise que fazemos dos nossos dados. Analisar que tendências encontramos naquela distribuição numérica, de dados,
o que encontramos de típico, de padrão, que estimador estatístico pode representar aquele grande número de dados que estão desorganizados, um grande volume de dados que se apresenta quando terminamos essa coleta de dados, passa a ser resumido em poucas estatísticas, ou seja, em poucos estimadores, como frequências relativa e absoluta, média, desvio padrão ou mediana, valores máximo e mínimo, quartis, qual é o primeiro quartil, segundo, terceiro, intervalos interquartis. Então, é uma análise inicial para resumir os dados brutos e assim descrever, como o próprio nome indica, descrever a amostra em relação às variáveis que pesquisamos, tanto as explanatórias, aquelas variáveis sociodemográficas, por exemplo, que caracterizam a amostra, quanto outras variáveis, a nossa variável primária, a variável que fez parte do nosso problema de pesquisa, que está contido na nossa pergunta de pesquisa, nossa variável principal ou primária, e as variáveis também secundárias. Quando o pesquisador ele é confrontado com um grande conjunto de números resultantes de sua coleta de dados, ele necessita reduzir, refinar essa informação. Ao ser feita uma redução numérica dessa grande quantidade de dados brutos coletados, então ele passa a ver ou detectar padrões e tendências que de outra forma ficariam ocultos no grande volume de dados. Então, quando ele refina, esses dados em determinados estimadores, que vão caracterizar e representar a amostra, ele obtém, através desses dados brutos, informações sobre a amostra, através do encontro de um menor número de valores ou medidas características, e aí ele vai poder observar a informação relevante contida nestes dados brutos. Aqui temos uma ilustração do processo de pesquisa considerando a análise estatística, desde as técnicas de amostragem, porque aqui começa a nossa aplicação da estatística. A aplicação começa no momento em que vamos recrutar a nossa amostra. Para isso, precisamos retirar essa parte da população, que é a amostra, porque não vamos poder estudar toda a população. Então, retiramos uma parte da população, que é a amostra, através de técnicas de amostragem, já tendo calculado o tamanho necessário e suficiente da amostra, para que essa amostra tenha poder estatístico, para que estudemos o problema de pesquisa que formulamos no nosso projeto, e também o tamanho necessário, nem mais nem menos do que o necessário. Então, usamos técnicas de amostragem e também fórmulas para calcular o tamanho da amostra que é necessário. Então, uma vez tendo a amostra, vamos realizar a coleta de dados, depois de apresentar o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa e de obter o seu parecer de aprovação.
tratando-se de pesquisa envolvendo seres humanos e também envolvendo animais, há comitês de ética também para pesquisa animal, mas uma vez tendo a aprovação do comitê de ética, vamos coletar os dados e submeter esses dados, uma vez coletados, esses dados brutos, à análise descritiva, para obter informações contidas nos dados, sendo apenas um estudo descritivo, então fazemos apenas a análise descritiva para responder ao nosso problema de pesquisa que já abordamos no nosso encontro presencial. E aí também podemos fazer uma inferência estatística. O que é inferir? É tirar conclusões. Essa inferência estatística é a tomada de decisões, que foi mencionada lá no conceito de estatística. Essa tomada de decisões se baseia numa inferência. Por quê? Nós vamos tirar conclusões a respeito de uma população com suas características, mas a partir de estimadores que determinamos na nossa pesquisa da amostra. Então, a partir da amostra, nós vamos fazer inferências sobre a população. Então, isso é a estatística inferencial. Então, para resumir, estatística descritiva é a organização, resumo, apresentação de um conjunto de dados de forma a produzir informação. Temos os dados brutos, fazemos a análise descritiva e passamos a ter informações objetivas a partir daqueles dados. Portanto, os métodos de estatística descritiva empregam técnicas numéricas descritivas e gráficas para resumir e apresentar os dados de uma pesquisa. Vamos ver uma situação em que, por exemplo, um pesquisador ele deseja obter informações a respeito da prescrição mensal de um dado antibiótico em um hospital, a partir dos dados sobre sua utilização diária. Então, ele tem os dados brutos da utilização diária em um grande hospital de determinado antibiótico. Então, ele vai resumir em estimadores estatísticos para obter a informação, uma informação clara, uma informação legível, que represente a tendência, o padrão da distribuição destes valores. Então, na estatística descritiva, vamos usar métodos estatísticos para resumir e descrever os dados e apenas descrevemos as características da amostra, sem buscar comparações nem análises. Na inferencial, já vamos usar outros métodos estatísticos que visam a inferência sobre uma população a partir de uma parte dela, que é a nossa amostra. Aí podemos comparar grupos independentes, podemos avaliar associações, se há diferença na distribuição de associações de determinada variável, na distribuição de frequências, nas diferenças entre médias ou diferenças entre medianas em relação a grupos diferentes, ou em relação ao mesmo grupo antes e depois de uma determinada intervenção, por exemplo. Então, podemos também, através da estatística inferencial, analisar os dados considerando também associações, que podem ser de causa e efeito, dependendo do delineamento e também do tipo de amostragem que foi realizado na pesquisa. Podemos considerar associações que podem até ser de causa e efeito. Se for um estudo experimental, um estudo de corte, por exemplo, são estudos analíticos, não são estudos meramente descritivos e também não são estudos
transversais, mesmo que esses estudos transversais sejam analíticos, com comparação de grupos, mas é difícil determinar qual é a variável independente, ou seja, que causa uma outra variável chamada de dependente. Então, isso depende também desses aspectos metodológicos, do delineamento e da amostragem. Inicialmente, vamos conceituar termos que são fundamentais e que vamos mencionar o tempo todo nas análises estatísticas: variáveis e dados. E também vamos apresentar a classificação das variáveis. Na verdade, vamos apresentar 3 tipos de classificações, essas tipologias que definem determinada variável, e uma delas é a principal, porque vai determinar que tipo de análise estatística eu posso fazer em relação aos meus dados. Então, para isso, eu preciso saber qual é o nível de mensuração das variáveis. Variável é qualquer característica de uma população ou amostra que varia, considerando que nossas unidades observacionais são pessoas, são participantes da pesquisa. Essa característica ela varia de pessoa para pessoa e pode ser medida. Então, são requisitos fundamentais de uma variável que pode ser avaliada estatisticamente. Por exemplo, idade é uma variável que vamos precisar definir em todas as amostras que estudemos. É uma variável explanatória, uma variável que vai caracterizar demograficamente a nossa amostra. Por exemplo, também níveis plasmáticos sanguíneos de colesterol é outra variável. Pontuação em um teste ou uma escala de avaliação, seja de sintomas, seja de determinado atributo, de uma escala que avalia atitudes. Existem escalas padronizadas referentes aos mais variados construtos, ou seja, aos mais variáveis os mais variáveis objetivos que queiramos determinar na nossa pesquisa. Então, vamos agora para a definição de dado. Dados são os valores que assumem determinada variável. São esses valores numéricos que, por exemplo, em relação à idade, nós temos, exemplificando, por exemplo, a idade geralmente dos nossos alunos de graduação. 21, 19, 23, 24 e assim por diante. Então, aqui nós temos os valores referentes à variável idade. Aqui nós temos os dados. A classificação mais importante que mencionei anteriormente é essa classificação aqui, quanto à característica medida. Então, podemos ter variáveis quantitativas ou numéricas e variáveis qualitativas ou categóricas. Esta caracterização, essa classificação é importante porque, para determinar que estatística descritiva vai ser aplicada, que análise descritiva vai ser apropriada para os meus dados, para as minhas variáveis, vai ser essa classificação. Então, para variáveis quantitativas numéricas, eu vou usar determinados estimadores. Médias, desvio padrão, né? E para variáveis qualitativas ou categóricas, são apropriadas
Se forem variáveis nominais, são apropriadas outras estatísticas. Por exemplo, se forem nominais, frequências, moda, ou frequências relativas absolutas. E para variáveis ordinais, veremos essa classificação no próximo slide. Para variáveis ordinais, que há uma ordem, uma ordenação dos valores nas categorias. Então, eu vou poder usar mediana, vou também poder usar frequências, e isso mostra que é preciso que a gente saiba qual é o nível de mensuração da nossa variável. Outras classificações são de acordo com o critério metodológico, em variáveis independentes e variáveis dependentes, que já mencionei antes. As variáveis independentes são aquelas antecedentes, são aquelas que presumivelmente causam ou desencadeiam ou predispõem a ocorrência de outras variáveis ou a variação de outras características que são chamadas de dependentes ou consequentes. Então, considerando a pesquisa epidemiológica, por exemplo, as variáveis dependentes são geralmente os fatores de risco aos quais os participantes da pesquisa são expostos ou foram expostos, ou o tratamento, um tratamento que foi feito em determinado grupo da nossa amostra. Qual é o resultado daquele tratamento? Então, o tratamento é a variável independente e o desfecho, que é o resultado do tratamento, aquela variável que eu vou avaliar como resultado, do tratamento ou da exposição, é a variável consequente. Então, nem todos os delineamentos de pesquisa, que estudamos também no nosso encontro presencial, nem todos aqueles delineamentos vão ter definição de variáveis independentes e dependentes. Apenas em estudos analíticos, estudos, por exemplo, estudo experimental, estudo de corte, estudo caso-controle, estudos explicativos, é que nós podemos definir variáveis independentes e dependentes. Porque no estudo puramente descritivo, não vamos estabelecer esse tipo de associação. Então, não haverá esse tipo de análise. E outra tipologia das variáveis é quanto à importância na pesquisa. Aqui, todas as pesquisas, tanto as pesquisas descritivas quanto as pesquisas analíticas, vão ter uma variável primária, que é a principal variável, é aquela que está definida como a mais importante no meu problema de pesquisa. E é justamente a partir dessa variável primária que vamos fazer o cálculo do tamanho da amostra. É a nossa variável principal. E temos as variáveis secundárias, que são aquelas variáveis, por exemplo, as variáveis chamadas de explanatórias, que caracterizam a amostra, como as variáveis sociodemográficas, ou ainda outras variáveis que não são sociodemográficas, mas são variáveis secundárias e as quais vamos também relacionar a variável primária. Então, esse critério metodológico se aplica à classificação de variáveis apenas em estudos explicativos. A segunda classificação é a mais importante, para definirmos as variáveis quanto ao nível de mensuração, para definir que tipo de análise estatística, tanto descritiva quanto inferencial, podemos aplicar às nossas variáveis. E quanto à importância na pesquisa, e essas duas últimas classificações se aplicam também a pesquisas descritivas, tanto descritivas quanto inferenciais. Então, aqui é a principal classificação, que é a classificação quanto
às características das variáveis, ou então ao nível de mensuração dos dados dessa variável. Então, os dados são numéricos, né? Estamos falando aqui de pesquisa quantitativa. Esses dados se distribuem de que forma? E que características esses dados apresentam? Que operações matemáticas são possíveis em relação a esses dados? Então, temos a variável qualitativa e a variável quantitativa. A variável qualitativa é classificada em nominal e ordinal. Elas não são suscetíveis de mensuração, nem de contagem, nem de mensuração, mas de classificação. Então, as variáveis qualitativas podem ser nominais, que classifica a variável em categorias, por exemplo, sexo, masculino ou feminino, considerando o sexo biológico, não o gênero aqui. Etnia, branco, pardo, negro, indígena, oriental, ou de acordo com a classificação do IBGE. Temos variável nominal, que não se conta, não se mensura, mas se classifica. Grupo sanguíneo, por exemplo, grupo A, B, AB, O, então são variáveis nominais, são variáveis que têm categorias que são classificadas. A variável nominal e por exemplo, sexo, e as categorias são masculino e feminino. A ordinal é uma variável que já é um pouco mais elaborada. É uma variável que tem uma ordenação. Uma ordenação porque uma categoria apresenta um nível um pouco mais elaborado, quer dizer, a classificação ordinal, sendo um nível um pouco mais elaborado, ela corresponde a uma ordenação. Então, as grandezas, as categorias podem ser avaliadas em termos de mais que, mas não é possível uma quantificação precisa. Por exemplo, escolaridade, se formos considerar a escolaridade em fundamental, média e superior, então temos uma ordenação. Classe econômica, A, B, C, D, E, então vamos ter uma classificação, uma ordenação. Autopercepção de saúde, há escalas padronizadas que avaliam qual é a autopercepção de saúde que tem os participantes de uma pesquisa. E essas escalas de avaliação, tanto de sintomas quanto de atitudes, essas escalas, elas vão resultar em uma pontuação global, ou então uma pontuação por itens que são somados para resultar em uma pontuação global. E essa variável é uma variável também classificada como ordinal. Já as variáveis quantitativas, elas são passíveis de contagem ou mensuração. As discretas são dados quantitativos que só podem assumir um número determinado de valores que são distintos. Não admitem frações, não admitem decimais. São, por exemplo, a variável número de quedas. Então, estamos avaliando, por exemplo, o número de quedas que idosos apresentaram no último ano. Então, 1, 2, 3, 4, não podemos ter uma queda e meia.
Então, o número de internações, 1, 2, 3, 4, número de internações em um determinado período, número de filhos, não admite frações, não admite decimais, são aqueles números inteiros. Então, são variáveis chamadas de discretas. Já as variáveis contínuas admitem, quer dizer, elas apresentam na sua distribuição decimais, frações, entre um número inteiro e outro. Então, esse nível de mensuração contínua, também chamada de intervalar, tem uma unidade de medida também, geralmente é um zero relativo, né, um zero convencional, porque não há um zero real. Por exemplo, idade, se estamos avaliando adultos, não há idade zero, que seria o recém-nascido no momento, né, no momento do parto. Então, não temos um zero real. Renda, também não temos, ninguém ganha, a não ser que não esteja realmente empregado, ninguém tem uma renda zero. Né? Então, o zero dessas variáveis é um zero convencional. Peso também, pressão arterial, glicemia são variáveis numéricas que podem ser mensuradas, podem assumir valores decimais entre um número inteiro e outro, mas o zero é um zero convencional. Então, mesmo essa variável contínua intervalar, ela não permite todas as operações matemáticas. Permite adição e subtração. Mas existe também um outro nível de mensuração, que são níveis de mensurações que encontramos menos frequentemente na prática. Mas seria um nível de mensuração intervalar, mas com zero real. Essas variáveis que têm um zero real são chamadas variáveis de razão ou racional. Então, muito parecida com a intervalar, mas o zero é zero mesmo e admite todas as operações aritméticas. Então, essas variáveis apresentadas aqui, elas não têm um zero convencional, então são variáveis intervalares. E geralmente na nossa pesquisa, a variável de nível de mensuração mais elaborado é essa, contínua ou intervalar. E os testes, muitas vezes os descritores, né, na verdade, os estimadores estatísticos que vamos usar para as variáveis intervalares, essas que permitem uma mensuração, são geralmente médias e desvio padrão, se a sua distribuição for uma distribuição simétrica. Vamos comentar isso daqui a pouco. E só para concluir, em relação à variável nominal, a variável nominal ela pode admitir apenas duas categorias. Então, nós chamamos esse nível de mensuração de nível de mensuração nominal binária, né, ou dicotômica, mas como o sexo, por exemplo. Já a etnia tem várias categorias, né? Então seria uma variável nominal politômica. Então, por que é importante determinar o nível de mensuração dos dados? Porque essa tipologia, essa classificação da variável quanto ao nível de mensuração, determina que abordagem estatística será usada, tanto na análise descritiva quanto na análise inferencial. Então, para variáveis nominais, vamos determinar frequências, como medida de tendência central, vamos determinar a moda. Quanto a variáveis de nível de mensuração ordinal, já podemos determinar tanto frequências como medianas. E quanto ao nível de mensuração intervalar,
que é a contínua, podemos definir médias, né? E como estimador de variabilidade, desvio padrão. Então, na estatística descritiva, vamos saber que estimadores vamos usar com base nessa classificação. E na inferencial, também, se formos fazer análise inferencial, será necessário definir qual é o nível de mensuração da variável e dos seus dados para que possamos definir que teste podemos usar na testagem de hipóteses desta análise. Aqui só para exemplificar, idade, um nível de mensuração. Aqui, se formos considerar aqui o nível de mensuração apenas em anos, né, não admitindo 34 anos e 4 meses, então é um nível de mensuração aqui quantitativo. Vamos voltar. Quantitativo, discreto. Né? Agora, se pudesse as categorias dessa variável serem admitir fracionamento, 34,3 meses, 34 anos e 3 meses. Então, aí seria uma variável quantitativa de nível de mensuração contínuo ou intervalar. Sexo é uma variável nominal dicotômica. Níveis de hemoglobina. Então, vamos determinar o nível de hemoglobina dos participantes da pesquisa e, como resultados, teremos 14,2, 14,4, 15,1, por exemplo, e assim por diante. Então, aqui temos um nível de mensuração quantitativo e intervalar. Por exemplo, se fôssemos classificar um tipo de urticária em física e idiopática, então teríamos aqui um nível de mensuração qualitativo nominal. E duração de determinado evento. Essa duração sendo classificada nas categorias curta, longa e média. Então, a duração aqui tem um nível de mensuração qualitativo ordinal. Há uma ordem, né, de mais ou menos entre as categorias. Então, na estatística descritiva, repetindo, vamos organizar, analisar e reduzir esses dados, né, e apresentá-los também. Então, vamos determinar, em relação aos nossos dados, as frequências, medidas de posição ou medidas de tendência central, medidas de dispersão ou de variabilidade. Vamos apresentar, essa parte da apresentação, também estatística descritiva. Vamos apresentar os nossos dados em tabelas ou em gráficos e também faz parte da estatística descritiva medidas de correlação. Então, vamos correlacionar uma variável com a outra na nossa amostra. Também faz parte de um estudo descritivo, é a estatística descritiva. Embora aqui não teremos tempo para tratar de medidas de correlação, isso pode fazer parte de uma outra apresentação. A distribuição de frequências é uma medida descritiva das variáveis. Então, temos frequências absoluta e relativa, que são as medidas mais utilizadas para variáveis nominais e ordinais. E também proporções, porcentagens, razões, né? No caso de porcentagens, são frequências relativas. E as medidas descritivas propriamente ditas, que são as medidas de posição ou tendência central, que são a média, a mediana e a moda, as medidas de dispersão ou variabilidade, que são o desvio padrão, valores máximo e mínimo, amplitude, intervalo interquartil, são as medidas de
variabilidade. E ainda temos as medidas separatrizes, que mostram a forma de distribuição das nossas variáveis. As frequências, inicialmente, eu não coloquei aqui por ser assim tão elementar, né? Mas as frequências, o primeiro passo na avaliação do em estatística nominal, por exemplo, ou ordinal, é definir as frequências, né? Então, as frequências absolutas e as frequências relativas ou percentuais. As percentuais, né, são as frequências absolutas em determinada categoria em relação ao número 100. Né? Então, em relação a 100 participantes, qual é a frequência relativa daquela em que aquela categoria ocorre, né? Então, por exemplo, se é 10 vezes que aquela categoria aparece na distribuição de 40, nós temos 25% da frequência relativa ou porcentagem. E a frequência percentual geralmente acompanha a frequência absoluta, né, quando descrevemos em termos de frequência os nossos dados. A proporção é também uma medida de frequência, né, que é o número de sujeitos ou de participantes de uma categoria em relação ao total de participantes que compõem a distribuição. Então, se são 10 em 40, então 0,25 é a proporção. Então, muitas vezes a gente fala em proporção, querendo se referir à porcentagem, a uma proporção de tantos por cento. Então, proporção é apresentado, não é assim, 0,25 ou 1/4, né? E a porcentagem em percentuais, isso é multiplicar a proporção, né, por 100 e temos o percentual. A razão é o número de sujeitos de uma dada categoria sobre o número de sujeitos ou de participantes de outra categoria. Então, nesse caso, o numerador não faz parte do denominador, né? Então, numa amostra, qual é a razão entre homens e mulheres, né? Se há 150 homens para 100 mulheres, então a razão é de 3 para 2. E a taxa, que geralmente é usada em termos populacionais, é o número efetivo de sujeitos, de participantes, em relação ao número potencial, e geralmente em base de 1000 participantes. Então, a taxa é o número de casos efetivos sobre o número de casos potenciais multiplicado por 1000. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade na infância, e um índice que é muito usado em epidemiologia, que é a taxa de mortalidade em menores de 5 anos, a TMM5. Então, é o número de óbitos nesta faixa etária por 1000 crianças nascidas vivas. Então, por exemplo, de acordo com este autor, a TMM5 apresentou um declínio de 46,6% entre 1990 para 28,7% em 2005. Então, essa é a medida de frequência chamada de taxa. E agora as medidas de tendência central, média, mediana e moda. A média é o valor médio, é aquele valor que está
nenhuma distribuição na posição média. A mediana é o valor que está no meio, que divide os valores, as observações ou valores que ordenados, né, de forma crescente, em 50%. Então, a mediana divide 50% são menores do que aquele valor e 50% são maiores. E a moda, que é, digamos, a medida de tendência central mais rudimentar, é o valor mais frequente, é o que aparece mais na distribuição de dados. E é uma medida de tendência central pouco usada, porque a moda é usada para variáveis nominais. E para variáveis nominais, as frequências, tanto relativa quanto absoluta, são muito mais empregadas do que a moda. E cotidianamente, né, são também muito mais utilizadas. Para que a média seja determinada num conjunto de valores, é preciso que o nível de mensuração seja, no mínimo, intervalar. Então, como é o centro de uma massa de valores, né, essa média vai ser um ponto de equilíbrio. Então, esse ponto de equilíbrio, ele pode ser, digamos assim, puxado, né, afastado de um ponto que deveria ser de equilíbrio, mas ele pode ser puxado para um extremo ou para outro quando tem valores muito discrepantes. Então, eles podem afastar a média realmente de uma tendência geral desses valores. Então, é preciso que, além do nível de mensuração da nossa variável analisada, seja intervalar ou contínuo, é preciso também que haja uma distribuição, né, dos valores aproximadamente normal, ou seja, aproximadamente simétrica, né, que é aquele formato de um sino invertido, e esse sino ele é a representação gráfica de uma distribuição gaussiana, de uma distribuição aproximadamente simétrica. Se temos valores muito discrepantes, como esses valores aqui, então estes valores eles podem trazer artificialmente a média para esse extremo. Então, é preciso que haja uma distribuição também daquela variável para que essa distribuição precisa ser aproximadamente simétrica. Aqui é a fórmula, né, que nós temos uma fórmula para determinar manualmente essa média, mas isso não acontece na nossa prática, né? Usamos calculadoras, ou a calculadora do celular, ou fazendo uma análise de grande volume de dados da nossa pesquisa, vamos usar o próprio software estatístico para determinar a média. Então, a média ela é representada pelo símbolo x barra, né? E é uma estatística que também chamada de estimador e que é a mais usada, né, em virtude de suas próprias propriedades algébricas bastante amplas. Aqui é a fórmula, né? Essa fórmula nós lemos como x barra, que é a média, né? Com os valores que são os xi, são os valores individuais da distribuição, e o n é o número, né, de valores da distribuição. Então, o somatório de todos os valores sobre a quantidade de valores vai resultar na média,
né? Então, a média dessa distribuição aqui é 5. A outra medida de tendência central é a mediana, representada pela abreviatura MD, né, que é o valor central da distribuição de valores, e aplica-se a variáveis de nível de mensuração ordinal ou quantitativa. Então, variáveis quantitativas discretas e contínuas também podem ter a mediana como um estimador. Mas se a média é a medida central, assim, que tem propriedades algébricas mais amplas e a mais usada, então por que usar a mediana? Naquelas situações em que uma variável quantitativa tem um nível de mensuração intervalar, mas a distribuição dos valores não assume aquele formato simétrico. Então, há testes, né, nos softwares estatísticos que determinam esse nível de mensuração. Ou então, se você determinar as medidas separatrizes, é possível ter uma ideia bem aproximada da distribuição dos valores daquela variável, se é simétrica ou aproximadamente simétrica, né, completamente simétrica. Não é possível, assim, é possível, mas é muito pouco encontrada, né, na realidade. Então, se a distribuição é aproximadamente simétrica, usamos a média em variáveis quantitativas intervalares. Mas se aquela variável quantitativa, mesmo intervalar, não tem uma distribuição simétrica, então a média vai ser um estimador que vai mostrar um valor, digamos assim, um tanto artificial, que não representa um equilíbrio, né, em relação àquela distribuição de valores. Então, usamos a mediana. Aqui a gente já tem a noção de que níveis de mensuração mais elaborados, como o quantitativo intervalar, né, se pode usar estimadores mais simples, como a mediana. Mas variáveis de nível de mensuração ordinal podem ter a mediana determinada, né, ser a medida de tendência central para esta distribuição, mas já, digamos assim, matematicamente, não é apropriado usar a média. Então, os níveis de mensuração mais altos podem usar a mediana, mas o nível de mensuração mais baixo, como o ordinal, ou mesmo o quantitativo discreto, já não é a medida mais apropriada, não é a média. Embora nos casos de medida de variáveis de nível de mensuração discreto, muitas vezes vemos várias análises estatísticas com a determinação da média. Bem, se a amostra, em relação à mediana, se a amostra tiver uma dimensão ímpar, então a mediana coincide com a observação que é central. Então, se eu tenho esses valores aqui, são 5 valores, então eu coloco esses valores, se eles não estão ordenados de forma ascendente, então eu vou primeiro ordená-los e, uma vez ordenados de forma crescente, se são valores de número ímpar, aquele que está, né, coincide com o centro é a mediana. Então, 2,1 é a mediana. Se a amostra tiver dimensão par, a mediana é o valor da média das duas observações mais centrais, dos dois valores mais centrais. São quatro valores, então a média dos dois valores centrais é a mediana.
A mediana ela é menos suscetível a erros ou a observações que ficam muito afastados, que são muito extremos, né? É menos suscetível do que a média. Então, por isso que quando a distribuição de uma variável, mesmo intervalar, é muito assimétrica ou assimétrica, então é melhor usar a mediana. E numa distribuição que seja aproximadamente simétrica e aquela que é perfeitamente simétrica, a mediana e a média, né, são, quando é perfeitamente simétrica, a média e a mediana, elas são iguais. Quando a distribuição é aproximadamente simétrica, a média e a mediana estão bem próximas, enquanto que numa distribuição de dados assimétrica, a média e a mediana, elas são bem distanciadas. Então, já é uma forma de deduzirmos a distribuição daqueles valores. E a mediana, né, então, aqui é só para relembrar, né, qual é a forma de calcular a mediana, que é o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados. A moda é o valor mais frequente. Então, é uma única medida, né, que tem é a única medida de localização central que pode ser usada para dados numa escala nominal. Mas como já antecipamos, quando temos uma escala de mensuração nominal, mais frequentemente usamos frequências absolutas e relativas, ou outras medidas de frequência. A moda é uma medida de tendência central usada de forma muito pouco frequente. As desvantagens da média e da moda. As desvantagens da média já foram apresentadas, né, que não é uma medida que é apropriada para dados assimétricos, que tem uma distribuição assimétrica. E só é aplicável em dados quantitativos contínuos ou intervalares, quer dizer, estritamente falando, deveria ser aplicada apenas a dados quantitativos contínuos e não a dados ordinais, nem a dados quantitativos discretos. A moda, dependendo da variável, né, e do número de valores daquela distribuição, pode não existir moda. E pode não ter significado em dados contínuos ou dados até discretos com poucos valores que sejam repetidos. Então, por isso que a moda não é uma medida de tendência central frequentemente usada. As desvantagens da mediana são apenas que a mediana não é assim tão precisa, digamos. Então, não é um estimador tão preciso como a média, porque a média tem propriedades, né, essas propriedades algébricas mais amplas e mostram um equilíbrio da distribuição. Mas permite, né, ser usada, pode ser usada em distribuições assimétricas. E as medidas separatrizes? São valores que dividem uma distribuição em um certo número de partes iguais. Então, as medidas separatrizes servem para observar a forma de distribuição. Então, já é uma maneira de determinar aproximadamente a distribuição da variável. Se a variável tem uma distribuição simétrica, ou seja, a maioria dos valores estão ali distribuídos, dispersos, mas bem próximos e em torno da média, ou eles são muito dispersos de forma a se distanciarem muito da média, né? Então, já podemos observar isso através das medidas separatrizes. E esse é o objetivo, proporcionar a noção da dispersão do conjunto
e verificar a simetria ou assimetria da distribuição.